Hoje eu quero te falar um pouco mais sobre prescrição de melatonina. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem ter assertividade no consultório. Pois bem, vejam que nós tivemos aqui algumas regulamentações mais novas que trazem pra gente liberação da prescrição de melatonina, mas eu quero que vocês tenham bastante cautela. Por quê? Nós temos vários documentos que regulamentam a nossa profissão e alguns, na verdade todos eles, são importantes pra gente. Então olha aqui, ó, nós também temos regulamentos, resoluções, instruções normativas da Anvisa. Então o mais importante pra gente é avaliar documentos do nosso conselho, então resoluções do nosso conselho e também instruções normativas da Anvisa. Por quê? A Anvisa regulamenta o produto pronto, que está lá na farmácia, na lojinha de suplemento, então esses são fundamentais para a indústria. Porém, tudo que a Anvisa regulamenta em relação à suplementação, a gente pode prescrever, 100%. Então observem aqui, ó, essa instrução normativa de número 102 de 2021 traz pra gente essa inserção de melatonina. Antigamente não tinha. Então, ela foi regulamentada como suplemento alimentar na dose de 0,21 miligramas, que é a mesma coisa que 210 microgramas, tá? Então essa é a dosagem permitida como regulamento, como definição, como classificação de suplemento alimentar, certo? Pois bem, e aí eu quero te mostrar previamente já que fica uma certa dúvida em relação a isso, já te mostro esse e-mail porque tem uma explicação importante aqui. Por quê? Eu fiquei na dúvida, puxa, será então que melatonina a gente pode prescrever? Sim, podemos. Mas veio esse documento do nosso conselho também de 2022, que traz pra gente um pouco mais sobre essa nova instrução normativa que eu acabei de te falar da Anvisa. E fala o seguinte, ó, podemos prescrever, nós nutricionistas, todos os suplementos alimentares, inclusive esse que eu te falei agora, a melatonina. E ele fala o seguinte, ó, nesse ponto aqui, 9.4, nós então devemos respeitar o limite da UL. Para quem não sabe, nós temos alguns documentos das DRIs que trazem pra gente recomendações de vitaminas, minerais e por aí vai, e que tem uma UL, tem um teto máximo de prescrição. Então, por exemplo, vitamina D, vitamina C, nós temos um limite de prescrição. E ele ainda fala o seguinte, quando não for contemplado, porque alguns elementos, por exemplo, assim, ó, B12 não tem a UL definida, quando não for contemplados, a gente pode considerar critérios de eficácia e segurança com alto grau de evidência científica. Ou seja, se não existe o L para B12, a gente vai utilizar então artigos científicos bons de qualidades para definir uma dose para o paciente. Mas aí gerou uma dúvida. Puxa, mas melatonina não tem o L. Não existe o L de melatonina. E eu fiquei na dúvida, eu pensei assim, conversei com vários colegas meus, nutricionistas, professores. Eu falei, e agora? Ficou difícil entender. Porque aqui a gente olha que seria o limite da UL. Só que se melatonina não tem o L, então eu posso colocar a dose que eu quero? Será que é isso? Será que eu estou entendendo errado? Bom, vamos perguntar então para o conselho. Ao longo de um ano, eu perguntei para o conselho, depois de mais de um ano tive uma resposta que foi a seguinte. Boa tarde, Aline. Então, me mandaram a resposta do CFN. A prescrição de melatonina é permitida pelo nutricionista, pois a substância em questão não se apresenta mais na categoria medicamento de acordo com a Anvisa. Contudo, o profissional nutricionista deve respeitar o limite máximo da prescrição da Anvisa, que eu te falei já, 0,21 miligramas de melatonina por dia, além de avaliar as especificidades para cada paciente. Ou seja, melatonina só é classificado como suplemento alimentar e é apenas essa nossa liberação numa dose de 0,21 miligramas. Acima disso, não é mais classificada como suplemento alimentar e a prescrição deve ser médica. Eu sei que tem muito nutricionista que faz doses maiores. Eu não estou criticando, eu estou te dizendo o que é permitido. Então, para que você que deseja essa cautela, essa segurança na sua prescrição e os limites que nós temos realmente, essa é a permissão que nós temos para o nosso conselho. Então,
deixa eu te mostrar outras coisas também. Saibam que melatonina ela é fundamental para vários aspectos, não só do sono, não só para que você tenha uma boa noite de sono, mas também aspectos metabólicos. Então, para que você entenda mais sobre esse hormônio, porque é um hormônio realmente, saibam que muito estudo é necessário. Então, se é a sua vontade prescrever melatonina, minha sugestão é que você tenha cada vez mais estudos sobre isso. E eu vou te mostrar, claro que tem um monte de trabalho científico interessante, mas eu vou aqui te mostrar esse professor, que é o José Tipola Neto, que é do ICB da USP, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, que traz pra gente vários trabalhos envolvendo melatonina com aspectos metabólicos. Então, para você começar essa sua leitura, para que você tenha mais conteúdo robusto sobre tal, sugiro que você jogue no PubMed esse professor, para que você encontre mais trabalhos científicos que ele faz, são bem didáticos, são trabalhos muito bons e completos, para que você comece a entender mais sobre melatonina. Mas basicamente, melatonina tem a produção pelos pinealócitos lá na glândula pineal e está sob controle neural, então, e consequentemente, vejam quanto que a luminosidade também tem influência sobre essa produção de melatonina. Ou seja, ficar à noite lá com o celular na cara, com a luz ligada, vai reduzir essa produção de melatonina, o que não é interessante pensando no sono. Então aquela história de higiene do sono é uma realidade. Você desligar as luzes da sua casa lá pelas 8, ou a luz é mais amarelinha, mais baixinha, é um ponto interessante com toda certeza. Melatonina cai na corrente sanguínea, ela consegue ter um efeito que é global, não só para o sono. Então, como eu te falei, tem efeitos metabólicos, efeitos que são expressivos consequentemente, e é por conta disso também que nós temos outra questão interessante. Melatonina, como que é a sua produção? Olha aqui, ó, triptofano. Depois, tem toda uma cascata de produção. Serotonina e também, por último, melatonina. Para tal, então, nós temos todo um processo de síntese que é fundamental, que tem controle neural também. Reparem que aqui ó, nós temos essa quantidade de melatonina ao longo do dia que tradicionalmente tem essa liberação mais expressiva ao longo aqui mais perto da noite. Então por volta das 11 horas, 10 horas, tem um pico mais acentuado. E além disso, ela costuma ter uma liberação que é circadiana. Então nesse caso, se a gente sabe que é um ritmo circadiano, que obedece esse ritmo de modo diário, a gente tem que entender também que quando a prescrição é feita para esse paciente, quanto mais seguirmos a dosagem no mesmo horário e o paciente obedecer essa condição fisiológica de dormir no horário que foi estipulado, melhor. Então, por exemplo, paciente, nós temos um trato agora, vamos dormir, sei lá, 11 horas da noite, 10 horas da noite. Vamos tomar melatonina 1 hora antes para que tenha esse benefício. Então, todo dia vai respeitar se esse horário seria mais interessante, para que tenha uma adequação ainda melhor, um resultado mais expressivo. E mais uma vez, reduzir as luzes também faz sentido, para que tenha essa adequação de modo mais expressivo, certo? E vejam que aqui nesse trabalho nós temos então o quanto que a melatonina tem funções fisiológicas, tem funções neurais, endócrinas, regulando o perfil glicídico, lipídico, entre outros fatores. Então ela é um hormônio fundamental que não atua só como um suplemento, tem uma atuação realmente hormonal. E para tal, pensando na prescrição, sugiro que vocês coloquem então, como eu te falei, já 1 hora, mas se não der, 45 minutinhos até 1 hora antes do horário habitual de dormir. Observem que nós temos várias dosagens de acordo com os estudos científicos e as mais comuns que nós temos por aí é por volta de 0,6 miligramas a 5 miligramas por dia. Pensando em pacientes que têm distúrbios do sono e até mesmo alterações mais expressivas. Por exemplo, aqui no caso, você vai encontrar que existe alguns estudos que trazem pra gente tratamento para esclerose lateral amiotrófica. Então, no caso, são doses mais elevadas. Mas observem que, para pessoas que têm essa desincronização do relógio central, de repente assim, ó, teve um jet lag, a gente pode pensar em doses menores, ó, 0,1 miligramas de melatonina por dia. Então assim, nós temos várias possibilidades, lembrando que as internacionais, as importadas,
tem quantidades maiores, ó, aqui na tela. Então tem 3 miligramas, por exemplo, 5 miligramas, mas aqui no Brasil, regulamentado pela Anvisa, 0,21 miligramas por dia. E é essa a dose que nós podemos prescrever, tanto em suplemento alimentar pronto, quanto também em manipulação, caso você, enfim, pense nisso. Mas a gente tem várias marcas aí que já encontram-se na forma já pronta, que pode ser uma excelente opção para você. Vejam que nós temos aqui outros trabalhos que trazem pra gente também essa cautela na melatonina. Não dá para pensar em doses cavalares sem ter então uma necessidade, sem ter uma consciência, porque nós não temos um consenso ainda real em relação à dose exata, para qual paciente, em qual condição. Então ainda temos muitas dúvidas, então por isso que um estudo mais robusto cada vez é mais bem-vindo. E antes de terminar esse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar com alguém que usa ou que prescreve também melatonina. E para finalizar, vejam que nós temos alguns estudos que trazem pra gente que a melatonina traz então um efeito também antioxidante e anti-inflamatório. Mas mais uma vez, lembrando que nós temos aqui vários ativos na alimentação, na suplementação, que também tem essa mesma característica. E nem sempre é obrigatório pensar na prescrição de melatonina. E eu espero vocês no próximo vídeo.